Emmanuel continua assim nos dizendo: é assim que muitas vezes a tuberculose, o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Olha a profundidade desta colocação. Residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. A doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, por sua vez, ela hoje, em auxílio ao equilíbrio e à busca da saúde, ela lança mão dos seus recursos fluidoterápicos, que são de imenso resultado positivo, como, por exemplo, a bioenergia, reconhecida hoje até pelo Sistema Único de Saúde, como uma das práticas alternativas que o SUS faz uso, né? Não é indiscriminadamente, não. Alguns casos, porque nós esbarramos ainda, em virtude do preconceito, esbarramos em dificuldades, né? Então, a bioenergia. O que é bioenergia? Passe. O passe bem-fazer. Que as grandes senhoras da nossa infância, um exemplo, minha avó. Minha avó, ela era uma passista maravilhosa e uma doutrinadora excepcional, entende? Na época, eu não ia entender isso, né? Porque que idade que eu tinha? Tinha meus 4, 5 anos, né? Minha mãe encontrava dificuldade porque eu tinha alguns problemas emocionais e psíquico-espirituais. Eu via as coisas, né? Via e me dava pavor. Isso na cidade de Araraquara. Lá eu tinha meus 4 anos de idade, 5 anos de idade, né? Mas eu lembro esses detalhes, a casa era muito grande, né? E aí vinha minha avó, benzia, fazia a benzedura. Além de fazer a benzedura na minha pessoa, ela benzia a casa inteira. Subentende-se o quê? Que ela doutrinava os espíritos que se encontravam ali incomodando, que era muito comum naquela época. Hoje nem tanto. Naquela época nós morávamos numa casa muito grande e estava no processo de demanda dos familiares para fazer a partilha, né? Com isso, a senhora proprietária da casa ficava presa na casa ali, e aqueles que tinham um pouco mais de sensibilidade percebiam o padecimento e o sofrimento da senhora, né? A hidroenergia. O que é hidro? Hidro é água. Energia, que é a água fluidificada. A água fluidificada. Muito poucas pessoas creem nesses grandes recursos. Inclusive, porque a hidroenergia, a água fluidificada, a gente recebe lá dentro do centro as informações e a orientação. E muitos frequentadores da casa espírita, que se dizem espíritas, não fazem uso e não creem, não é? Da próxima vídeo vou mostrar um exemplo para vocês entenderem, né? A bioenergia conjugada, ou seja, o passe coletivo, né?
o passe com mais de uma pessoa, passe conjugado, né? 2, 3 pessoas fazendo o trabalho de passe, entende? E os recursos maravilhosos, que nós não podemos de forma alguma desprezar, que é os recursos da meditação. O recurso da meditação, nós precisamos entender que quando nós falamos de meditação, nós falamos de meditação cristã, que é aquela meditação que Paulo fez no oásis de Dan. Que meditação foi aquela, Francisco, do autoencontro? Ele precisou se retirar por alguns anos neste oásis de Dan para fazer um trabalho de introjeção, de busca interior, de mergulhar dentro de si próprio, para poder o quê? Para poder receber e se modificar de um propagador da lei mosaica para ser um grande difusor, difusor da mensagem do Cristo, da Boa Nova, né? Ele passou para virou a página da sua vida e ficou gravado, e muitas pessoas comentam rasgar as vestimentas velhas, que isso é a palavra de Paulo, não é? Rasgar as vestimentas velhas e abrir espaço para a mensagem do Cristo renovadora, né? Infiltrando por todo o caminho a bondade de Jesus, né? Existe um recurso chamado teossomática, né? Que é a visão dos fatores determinantes da saúde com base nas ligações aparentes entre Deus, o Espírito Excelso, né? E a criatura humana. Ou seria a verdadeira convicção da fé. Queres te curar? Perguntava Jesus. Quero, Senhor. Então estás curado. Vás, mulher, e não tornes a pecar. O Cristo, ele tinha um magnetismo que é excepcional, não é? Nós não podemos nem citar, a gente fala assim, parece até uma ironia, né? Não, mas o magnetismo do Cristo é um magnetismo puro, magnetismo da pureza da criatura humana, né? Mas ele mesmo disse que nós poderíamos fazer igual a ele ou muito mais do que o que ele fez, né? Desde que a gente se entregasse confiantemente na bondade do Criador. A gente precisa, assim, crer que o Pai Celestial nos acolhe e nos ampara. E precisa de nós, entende? Continua Emmanuel assim dizendo, todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Mitose é uma das fases de modificação e transformação das células, né? Fatores de desagregação. Quantos são as doenças tais chamadas degenerativas que são ocasionadas pelo estado depressivo? O estado depressivo é um estado mórbido, um estado que nós diríamos assim da água parada, do pântano, onde a pessoa desestabiliza todo o seu sistema emocional e equilíbrio, né? Perde a noção do equilíbrio. Nós já citamos inumeráveis casos e nós não esquecemos
desses abençoados casos, porque nos ensinou quantas e quantas vezes nós íamos atender as pessoas e as pessoas em estado deplorável, né? Mulheres, quantas vezes nós somos mulher nua, coitada, né? Mas ela nua porque estava em desequilíbrio. Não que ela queria aparecer, não. Ela desequilibrou, entende? Perdeu a noção do senso de ridículo. E com isso, coitada, ela se expunha para toda a sociedade que se encontrava ao seu entorno, né? Nós voltaremos.